Monarch, o legado de monstros, a série iniciou agora em dezembro e terminou agora no comecinho de janeiro em 10 episódios que trouxeram um pouco mais sobre o Monstroverso, né? Monarch, inclusive, uma organização que regra, controla todas as evidências não, todas as aparições, os surgimentos dos titãs ao redor do planeta, é um dos temas principais que já vem sendo apontados desde os primeiros filmes lá do Godzilla e agora ganha seu espaço com uma série aí que delimita detalhes sobre a trama humana que estrutura tudo isso e onde é exatamente a origem destes gigantes que assolam o planeta e surgem e fazendo catástrofes enormes. A gente comentou até o 4º episódio, eu disse a vocês que eu entregaria os 10 episódios e é isso mesmo que a gente está fazendo agora. Vamos fazer uma maratona aí do 5º episódio até o 10º para a gente falar de algumas coisas aí dessa série que inclusive tem alguns momentos que eu vou falar para vocês. Não havia necessidade de colocar na história, de certa forma você vai considerar o episódio, o momento como um filler, porque o que realmente importava ficou só lá pro finalzinho. Mas hoje a gente vai dar um passeio bem rápido, e eu digo para vocês, bem rápido mesmo, porque tem coisa ali que dá para deletar, que não precisava nem ter aparecido, pra gente entender como foi isso daí até o final. Esse vídeo está sendo gravado originalmente no dia 1º de fevereiro, e assim a gente encerra esta sequência de comentários a respeito de Monarch, o legado de monstros. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais e por lá a gente sempre começa a falar sobre tudo antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe um like, o seu comentário. E você que assistiu a série Monarch, que já conhece todos os episódios, aqui a gente vai só meio que chovendo uma olhada para quem já assistiu. Para quem não assistiu, seja muito bem-vindo. E a gente vai entrar em alguns detalhes, eu vou tentar contar tudo isso para vocês, não narrado os episódios, mas as impressões que eu tive e alguns elementos da história que vão culminar no final, beleza? Dito isso, chega de papo, bora pro vídeo. No episódio 4, inclusive a gente acabou de entregar, depois vocês podem dar uma consultada aqui, eu vou deixar disponível o episódio 4 para vocês. A gente tem a família Randa, né? Os personagens que compõem essa história estão indo lá já sob os olhos da Monarch, que os encontra no Alasca depois de um avistamento de um titã, né? Que eles encontraram, né? Aquele titã de gelo e tudo mais. E esse episódio começa com eles presos, né, sendo monitorados pela Monarch. Francamente, eu não entendi pra que tudo aquilo. Pra que trancar os caras ali? Qual sentido eles iam ter só pra ter o gosto de ter os caras ali? O mais importante de todos ali dentro, para ser observado e acompanhado, era o Lee Shaw, que desde a década de 50 acompanha os eventos aí da Monarch e ali tem a sua oportunidade de repente, até com o conhecimento que ele tem, em mexer em alguma coisa. Os garotos, né, a Kate, o Kentaro e a May, os três, estão ali por uma questão de acaso. Apesar dos irmãos Randa fazerem parte deste universo por legado, né, a Monarch, entre aspas, o nome da série, o legado de monstros, de certa forma emula o que é efetivamente a essência dos dois. Na verdade eles não tinham que estar lá. O que faz atrair a presença desses dois nessa história é que eles são enxeridos e eles ficam fuçando e encontrando coisas que lembram bastante o ímpeto que o pai deles, o Hiroshi Randa, vem fazendo durante todos esses anos, né? A gente entra nesse clima porque em meio a todas essas histórias a gente tem ainda o paralelo com o passado, né? Para entender como que essa organização toda ganhou forma, né? Tem alguns trechos lá que a gente mostra, que eles mostram quando o Lee Shaw e a Keiko, eles estão lá num baile do exército, onde eles vão conseguir fundos para conseguir levantar mais recursos para a Monarca. E ali a gente vê
o drama humano acontecendo, que a gente percebe que o Lee Shaw teve uma aproximação com a Keiko. Ele gostou da Keiko e ela gostou dele, né? E em meio a tudo isso ela viveu muito preconceito por ser japonesa, principalmente na época da Segunda Guerra, né? E por ser ainda mais pesquisadora de um assunto tão polêmico e tão, entre aspas, virtual para o período, né? Que é falar de monstros, de gigantes, numa época em que tudo era questão de espionagem e tudo mais. E fica claro o sentimento do Lee Shaw por ela, né? Tem um trecho da história, e eu tô falando tudo solto aqui, viu? Tem um trecho da história que eles conseguem mapear um possível local onde um titã poderia aparecer. Tudo isso depois dos eventos que aconteceram lá com o Godzilla, que explodiu a bomba na frente dele, eles nunca mais viram um monstro. E assim eles vão atrás de um tal de Dr. Suzuki, né, que construiu uma máquina que emite ondas de raios gama. Bom, vocês já devem ter ouvido o nome raios gama em muita coisa da Marvel, se é que vocês me entendem. E assim, essa questão dos raios gama, esse cara criou uma espécie de máquina que chama a atenção dos titãs. Tanto o Randa quanto a Keiko não sabiam da possibilidade disso acontecer, apesar de serem profundamente imersos nessa questão da busca pelos kaijus, né, pelos monstros. E eles descobrem um artefato que é capaz de aproximar e criar mais velocidade para eles se aproximarem dessas criaturas, que é esse artefato que o Dr. Suzuki criou. E o mais incrível é que eles conseguem atrair aquele que todo mundo acreditou que havia morrido. O Godzilla aparece para eles lá nesse local onde eles estavam testando a máquina, e finalmente eles têm um avistamento confirmando que o bicho é resistente e que representa muito da pesquisa que eles estão fazendo, né? Só que em meio a tudo isso tem a questão da posse da Monarch, né? Até então isso pertencia a eles, né? E como o exército tem muitos interesses, né? Quem mantinha a âncora do domínio dessa organização nas mãos era o Shaw. Só que pela paixão que ele tem pela Keiko, ele resolve sair a campo no momento em que eles deveriam ter feito isso. E ele acaba perdendo o seu cargo de líder dessa organização para um cara da Marinha que acaba duvidando de todos os trabalhos que eles fazem, inclusive dessa viagem que eles fizeram. Então ele joga todo o prestígio que o Lee Shaw tinha conseguido por terra. E é basicamente aí que você vê o porquê que o Shaw tem tanto ranço no presente da Monarch. É que eles acabaram fazendo dela uma espécie de organização política para poder tapar os olhos da população e manipular questões mundiais, né? É para isso que eles servem. O verdadeiro sentido da Monarch existir se perdeu, né? E ela acabou se transformando numa pilha de dinheiro que não tem resultado nenhum para nada, né? O único que sabia como chegar nos kaijus era ele, Lee Shaw, e o Hiroshi Randa, que estava desaparecido, mas ainda vivo na busca por titãs, né? E por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso se mistura ao ponto da gente entender que tudo o que a gente conhece de monstros está ligado à comunicação por esses raios gama e alguns poços que surgem ali em alguns pontos determinados do planeta. Como é que eles sabem onde é que esses poços existem? O pai do Randa, o seu Hiroshi, ele criou uma espécie de mapa que ficava lá em São Francisco, nos escritórios dele lá em São Francisco. Inclusive é um episódio que eles vão clandestinamente nas ruínas lá de São Francisco, depois de Tianjin, depois de toda aquela destruição, aquela briga do Godzilla e o Muto, né? Eles entram lá e eles começam dentro do escritório deles, começam a entender o que o pai quis fazer. Ele traçou um mapa, né? Tá lá o mapa que ele fez, que delimita onde são os pontos de emissão de raio gama, como foi apontado aí, e que são os possíveis portais onde essas criaturas passam, né? E como que ele traçou isso? Ele fez como se fosse um traçado linear por todo o globo, né? E eles têm ali mais ou menos essa noção. Só que esse mapa no passado já foi traçado pelos pais deles, né? Esse mapa
o próprio Randa, o próprio Bill Randa, depois que o Lee Shaw perdeu o seu cargo, ele deixou bem claro que eles tinham 3 dias para poder mostrar para o exército americano que o que estava sendo feito ali, o trabalho que eles estavam fazendo ali, realmente tinha contundência. Então eles precisavam fazer um mapa que explicasse onde tem as possíveis localizações dos titãs. E nessas pesquisas, é legal essa parte, porque isso daí brinca, sabe com o quê? Com a teoria da Terra Oca, que foi apresentada pelo próprio Randa lá em King Kong, a Ilha da Caveira. Que existe a Terra Oca, um mundo por baixo do mundo, e o acesso para esse mundo abaixo do mundo é por esses portais aí, que são apontados, né? Como que ele descobre isso? Tem uma cena lá que ele tá mexendo no mapa, depois de ter conversado um tempão lá com a Keiko, né? Inclusive descobriu que ela era mãe, o Hiroshi, garotinho ainda, e tem uma hora que uma formiga passa por trás do mapa. E o que ele traça? Qual que é o paralelo que ele faz assim? Pô, se o que eu tô vendo aqui pelo globo eu não consigo enxergar onde é que os monstros estão, quando a formiguinha tá passando por baixo do mapa, ele faz um paralelo. Pô, então eles estão num plano inferior do planeta, eles vivem numa outra camada do planeta. E aí surge a teoria da Terra, não exatamente com esse nome, a Terra Oca, mas de um mundo paralelo, uma passagem que esses portais que são abertos ao longo do planeta dão acesso para essas criaturas. E assim a história se pauta em cima disso. Tanto que no finalzinho do episódio 4, o Lee Shaw, como eu mesmo narrei no final do vídeo anterior, o Lee Shaw tá sobrevoando com os caras da Monarch e ele vê um dos portais abertos ali. O que você acha que o Lee Shaw vai fazer? Ele precisa fechar esses portais. Para isso, ele precisa fazer um movimento dentro da Monarch, convencer algumas pessoas para que o plano dele realmente vai ser infalível. E quem vai comprar essa ideia com ele? A Duval, a parceira do time, que estava sempre com ele, né? Porque a Duval, ela tem uma hora na história que ela conta que ela realmente tem um ranço com essa história dos monstros, porque ela perdeu uma irmã que trabalhava em Jandira. Se vocês sabem o nome que eu estou dizendo, Jandira, é o nome da usina que fazia a escavação, que descobriu o ninho dos Mutos, que foram os monstros que entraram em confronto com o Godzilla no primeiro filme lá que eles brigam em São Francisco. Então assim, vocês veem que as pecinhas vão se juntando, mas coisas pequenas, não precisa de muito mais papo, né? Por exemplo, a May. Tem um episódio que explica praticamente o que era a história da May. Não disse a que veio, não era a razão de falar dessa personagem. A única coisa que dá uma certa ligação nessa história é que ela era uma hacker, e ela sendo hacker, ela foi chamada para trabalhar numa empresa, a ET, né? Que trabalhava lá com componentes cibernéticos. Ela descobre que essa empresa faz experiências que ninguém imaginava que era, mas eles faziam controle mental através de sistemas cibernéticos, né? E os caras pagavam uma grana para ela, né? E pediam sigilo. E o que ela fez? Ela hackeou o negócio, foi lá, viu os experimentos, deletou tudo que os caras tinham feito de experimento, e que na verdade, depois de tudo isso, o mais importante de toda essa história era você ver o finalzinho, que de certa forma nem tão impactante foi assim. É que a chefe dela, que justamente seduziu ela com relação ao salário que ela ganharia, os ganhos que ela teria e o acesso a informações que ela teria, no finalzinho, depois de todo esse enrosco, ela consegue fazer um acordo com a May, que promete para ela que vai passar todas as informações de todos os kaijus que ela está conseguindo ter acesso durante essas expedições com o Lee Shaw e os Randa, né? E quando ela consegue isso, é para passar tudo isso para ela. E no momento que ela conversa isso com alguém no telefone, a tela do computador dela aparece lá Apex Cybernetics. A Apex Cybernetics, para quem não se recorda, se trata da empresa que construiu o Mechagodzilla no segundo filme Godzilla, no primeiro filme Godzilla vs Kong. Entendeu? É isso, né? Até aí já estava bom. Só que a história precisava cavar mais coisas, né? O que eu vou falar para vocês? O mais importante de tudo isso daí justificou por que lá na frente, no Godzilla vs Kong, vai existir um Mechagodzilla. Porque o período que eles estão passando provavelmente é o período que estão financiando a construção desse robô gigantesco. Não foi citado isso na série, só foi colocado um easter egg para poder você ter uma noção. E lá na frente,
depois que eles conseguem traçar esse mapa todo, eles precisam saber exatamente o que o Lee Shaw está fazendo. Porque o Lee Shaw ele dominou um posto da Monarch, usou os recursos daquele posto e saiu em viagem junto com a Duval, que abandonou a Monarch, né, para poder justamente ajudar o Shaw a fechar os portais. Tem um episódio, se eu não me engano, é o episódio 6, que eles estão indo, chama Terrifying Miracles, o terceiro episódio. E eles estão justamente nesse encalço do Shaw, inclusive com os irmãos Randa, e eles vão para um deserto. Chegando lá, eles encontram quem? O Hiroshi, que estava lá numa caminhonete, e eles viram de longe, começaram a ficar todos felizes, principalmente os filhos Randa, né? Meu pai, finalmente encontramos meu pai. E o Randa lá embaixo falando assim pra eles: vai embora, vai embora. E na caçamba do carro, uma esfera que é o mesmo aparelho que o Dr. Suzuki criou lá atrás para poder atrair os kaijus. E ele pega a caminhonete e vai embora. Nesse momento que ele pega a caminhonete, o que eles estão pisando em cima? Do Godzilla que estava adormecido ali debaixo de uma pilha de terras que parecia uma montanha. Era ele. E é uma cena tão linda que finalmente a série volta a ter aquele ritmo de monstros gigantes. Coisa que foi deixada de lado para ficar contando essas historinhas que nem tempo a gente tem de ficar escutando. E nem tanta justificativa tem para poder validar a história. O importante é isso. É monstro aparecendo. E assim o Godzilla aparece numa qualidade de efeitos especiais bem bacana, né? Quem está sobrevoando ali e acompanhando os passos do Shaw é o Tim, né? Que é um cara muito astuto, né? E consegue seguir as pistas deles, né? E ele acaba sendo atingido por uma das barbatanas do Godzilla e o helicóptero dele acaba caindo. Só que ele sobrevive e a partir daí reencontra os irmãos Randa lá na frente, depois de muito que eu nem vou me detalhar muito aqui. Eles se encontram e se juntam na busca pela Mei, que é quando a gente descobre a história que a Mei tem por trás, né? Só que seguindo a história, galera, mais pro final, a gente volta no passado para entender por que o Lee Shaw sabe tanto. Tem um determinado momento da história que o Shaw, né, depois que a Keiko cai no poço, lá no comecinho, lá no primeiro episódio, que a gente não sabe para onde ela foi parar, né, se ela realmente está viva, se ela morreu, fica lá ele cuidando junto com o Randa do filhinho dela, do Hiroshi, bem garotinho. E nesse mesmo dia, o coronel que manda, das Forças Armadas que manda no Shaw, preparou todo um esquema lá para que eles fizessem justamente a propaganda maior que a Monarch precisava, efetivamente mostrar um mergulho nesse mundo dos monstros através de 6 astronautas que fariam esse mergulho um dos portais que eles tinham encontrado. E assim eles fazem, né? O pequeno Randa vai morar com a avó e eles vão para essa aventura. Eles não. O Shaw, que entra na cápsula, que inclusive embaixo dela está acoplada também uma das máquinas que emula os sensores gama que o Dr. Suzuki tinha criado. E assim eles mergulham, todos eles dentro dessa cápsula, bem bacana, parece um homem indo à lua, né? Inclusive quando acontece foi antes do homem ir à lua. Então eles caem nesse portal e eles são arremessados para um universo paralelo, onde tem muita descarga de energia, a gente não sabe o que é céu, o que é chão, um lugar ali que eles pararam praticamente como se fosse um mundo alienígena dentro do próprio planeta. E assim eles iniciam essa aventura, só que o que acontece? O Shaw, quando foi para este lugar, vai vendo. No momento em que ele voltou, que essa cena é contada por ele depois que ele foi encontrado numa floresta no Japão, ele está sendo interrogado e ele diz que ele se lembra do lugar que os tripulantes foram abordados por um Muto. O Muto, na verdade, seria aquele dragão Ion, que foi apresentado no primeiro episódio do Monarch. E ele arrasou com o local onde eles estavam. Alguns dos tripulantes da nave foram atingidos pelas descargas de eletricidade que aquele lugar produzia, e o Lee Shaw foi sugado de volta por um dos portais que sempre abriam para os kaijus poderem sair. E assim ele foi encontrado. E essa é a história, né, de como que ele retornou.
Só que tem um detalhe. O lugar, quando você atravessa, ele tem um lapso temporal. Você cai lá e os anos vão passando, só que os anos para você que está lá não passam. São apenas horas, enquanto para a gente aqui em cima são anos que se passaram. E o Lee Shaw, quando volta, ele volta e reencontra o Hiroshi. Só que o Hiroshi é um dos diretores da Monarch e já é um homem de idade, já que está ali gerindo toda essa organização. E à frente das pesquisas, inclusive. É engraçado como a gente percebe como as coisas vão passando. E para o Shaw não ficar longe dos olhos da Monarch, o que eles fizeram? Eles ofereceram não, meio que impuseram para ele ficar sob a monitoria da Monarch em um local que poderia ser considerado uma casa de repouso e a partir daí ele ser controlado e observado por todos da Monarch. Por isso que ele foi encontrado no começo da série, mais velho inclusive, dentro desse local. Ele estava encarcerado, sendo monitorado pela Monarch. E assim a história segue, porque a partir de agora as coisas começam a ficar interessantes, né? O Lee Shaw, ele precisa fechar esses portais. E um dos últimos portais que ele precisava chegar para fechar era o portal no Cazaquistão, que foi onde ele e o Randa e a Keiko fizeram o primeiro levante e encontraram lá os ovinhos de Muto, que inclusive os bichinhos vieram para pegar os pés da Keiko e levá-la para dentro do fosso, né? E essa cena, cara, desperta o Tim, que está muito antenado em tudo, lógico que sob os olhos lá da diretora assistente Verdugo, que está comandando a Monarch, e tudo isso sobre a batuta dele, e ele vai atrás. Só que ele já deixa para trás também uma coisa importante, que é o fato que faz a Monarch aparecer nos filmes do Godzilla, que ele orienta a diretora assistente a fazer uma declaração na TV e dizer que a Monarch existe, para que ela serve e qual é o objetivo dela com relação a tudo aquilo. Bom, também foi, de certa forma, não foi tão necessário assim. Então eles partem todos lá no Cazaquistão para poder entender o que está acontecendo. E lá eles percebem que tem bombas plantadas, né? Como o próprio Lee Shaw fez lá no Alasca, fechando o portal onde ele viu lá no final do quarto episódio. Ele conseguiu fechar o portal, efetivamente. E ele ia fazer a mesma coisa ali. Só que ali estavam os irmãos Randa, o Tim e toda uma galera que está participando daquilo. Resultado, a bomba ia explodir, de repente me sai um Muto enorme dali de dentro, que não consegue se sustentar, quase que ele devora todo mundo, ele acaba caindo de volta para dentro do portal, e o Lee Shaw, a filha do Randa, né, a Kate, e quem mais? E a May, os três caem no fosso também, acordando somente lá do outro lado do planeta, lá no local onde os kaijus e os gigantes vivem, né? E aí você tem lá dentro a oportunidade de ver o que está acontecendo. A Kate ficou separada de todos os outros, né? O Lee e a May, a gente não sabe onde eles foram parar. E ela fica lá. Detalhe, no momento em que isso acontece, né? Ela se vê presa, como presa de Aí, como é que chama aqueles porcos do mato, cara? Totalmente alterado. Parecia aqueles cachorros do filme do Predador, todo cheio de chifres, assim. E o bicho veio pra cima dela. Só que o bicho é abatido não, ou pelo menos afugentado por uma flecha. E quando ela vê de quem é a flecha é da Keiko Randa, que sobreviveu lá embaixo durante esse período todo. Período todo, entre aspas, que fica muito questionável. Ela, Keiko, não sabe que ela tá ali há muito tempo, mas a Kate sabe que ela é a avó dela, perdida depois de muitos anos. E assim as duas começam a se aproximar e ela então revela para sua avó que ela tá ali para mais de 30 anos, 40 anos, e para ela só algumas horas que se passaram. E ela é a neta dela. E assim eles vão atrás do Shaw e da May, que acabam se reencontrando, e para Keiko, é uma surpresa ver o Shaw na pele do Kurt Russell, que representa a versão dele mais velha, né? Pra você ver como que ficaram os ânimos depois disso. Ela entra num loop de culpa, porque ela, além de tudo, ela queria saber do cara que assumiu a paternidade do Hiroshi.
que foi o Bill Randa, que foi interpretado aí pelo John Goodman logo no comecinho da série e nos outros filmes lá do King Kong na Ilha da Caveira. E lá, galera, ela entra num lapso de culpa, eu não mereço voltar, eu vou embora, eu vou ficar por aqui. E ele, não, você tem que voltar porque a sua história tem que continuar com a sua neta. E assim eles encontram mais uma das cápsulas, porque eles ligam um dos aparelhos que ficaram ali funcionando para justamente encontrar onde está a cápsula que eles deixaram para trás quando o Lee Shaw desceu pelos túneis lá dos portais, lá nos anos 40, anos 60, se não me engano. E assim, eles vão lá se preparar, o negócio está funcionando e é o momento de tensão da história. Que enquanto eles estão tentando ligar, eis que surge voando lá no céu. Sabe Deus se aquilo ali é céu? Um dragão Ion. Aquele mesmo que estava dentro do navio, que o Lee Shaw ficou preso com todos eles quando eles eram mais jovens. Lá no comecinho da temporada. E esse dragão vem pra cima, só que na hora em que eles conseguiram carregar a energia da cápsula pra voltar, o dragão fez questão, coisa de filme, né, cara? Fez questão de zoar o negócio e soltar. Mesma cena muito parecida com o Dr. Brown tentando fazer a energia elétrica voltar a funcionar com o raio lá em De Volta para o Futuro. É muito parecida a cena. E ele consegue, só que no momento que ele consegue, o dragão se distrai com algo que está vindo pelos portais. E adivinha quem é? O rei dos monstros. E essa cena é bonita demais, que o dragão é grande, dá uma bocada bem dada no Godzilla aqui no pescoço e além de tudo ele solta uma espécie de baba meio ácida que joga em cima do Godzilla. Ácida o que cria uma camada assim em cima do Godzilla e ele ali. E o Godzilla soltando o bafo atômico. Enfim, uma luta belíssima e tudo isso com o portal assumindo uma nova abertura e sugando a cápsula. Só que nessa hora o Lee Shaw tenta correr e se apegar na cápsula. Só que, infelizmente, tem que ter um drama para fazer o fechamento. E o Lee Shaw agradece a Keiko por tudo que ela fez e acaba se soltando da cápsula, ficando lá no mundo invertido. Cara, e eles voltam. Só que quando eles voltam exatamente num posto avançado que, obviamente, está bem anos à frente. Quem ficou para trás dessa aventura toda foi o irmão da Kate, né? O Kentaro. E é ele que recebe eles na hora que eles aportam. Eles saem da cápsula, a avó é apresentada a ele, ele fica estarrecido por conhecer a avó estarrecida por conhecer o neto. Enfim, muitas revelações e, além de tudo, entre tudo aquilo, quem está também no comando daquilo tudo é a Brenda, que fez, inclusive, que ofereceu emprego para May, né? Ela que está comandando tudo. Tá lá sob o comando da Apex, as coisas todas, né? E aí eles mandam eles entrarem porque pelo horário estava começando uma chuva e eles percebem que o lugar que eles estão, depois que as comportas se fecham, é um lugar meio tropical, meio fora daquele local que eles estão acostumados a fazer as buscas pelos kaijus. E a gente escuta uma passada gigantesca no meio daquela noite e no meio daquela chuva. E eis que surge no meio da mata o Rei King. E cara, a série fecha desse jeito com promessas de sabe Deus o quê? Porque, caramba, eu esperava que nessa série algumas outras novidades fossem apresentadas para poder justificar a essência de quem foi a Monarch e o que ela alcançou lá no futuro. E pelo visto, não alcançou muita coisa. Talvez a presença do Shaw lá naquele mundo invertido, entre aspas, né? Estou aqui com o Stranger Things na cabeça. Talvez ele, no próximo filme do King Kong e do Godzilla, ele traga essas novidades a partir daí. Novos kaijus, enfim, não sei. Ele é o grande explorador dessa história, é ele que tem acesso a tudo. Os outros caíram meio que de gaiato.
Olha, galera, se eu tivesse que dar uma nota para essa série pelo começo que ela teve, eu gostei muito. Francamente, vocês podem ver os meus primeiros vídeos aqui, eu estava muito empolgado. Mas quando a série foi chegando no 4º episódio e pro 5º, aí eu fiquei bem desanimado. Quer saber a nota que eu dou? Eu dou nota 6,5 e sendo muito generoso, tá? Há quem me condene por dar essa nota, ia me pedir para tirar até mais pontos dessa série. Mas de qualquer forma, Monark entregou pra gente algumas questões que ficaram pelo caminho e deixou mais um monte, cara. Porque, ó, vamos combinar. A série, ela tem aí na sua frente o Matt Shakman, né? Que fez acho que ele tem até um envolvimento com o da Vida, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem. Mas de qualquer forma, a série é interessante, não é um desperdício, é feita com efeitos especiais de ponta, e eu vou dizer para vocês, poderia ter mais, mas infelizmente eles precisaram enrolar isso em 10 episódios que poderiam ter sido compilados em 7. Minimamente em 7, e eu ainda estou exagerando, poderia ter sido até menos. Mas de qualquer forma, eu agradeço a todos vocês que acompanharam a gente, peço desculpas pela demora na entrega de todo esse compilamento, mas de qualquer forma a gente agradece bastante pela presença de todos e por vocês estarem conosco, fechando mais uma série que a gente comenta aqui no canal. Mas e vocês? O que vocês acharam de Monark, o legado de monstros? Valeu a pena? Foi só enrolação? Deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber a sua opinião, seu comentário principalmente, beleza? Meu nome é Alex Firme, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo.